Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, que escreveu João, no capítulo 11. Eu estava com meu pensamento bem fixo a uma palavra que pensava ministrar nesta noite, mas então eu venho sendo frequentemente tocado pelo Senhor para que possamos nos mobilizar e também despertar através da palavra de Deus a nossa consciência sobre a missão da igreja. Então eu vou compartilhar essa passagem bíblica, essa história que é conhecida por todos nós. No entanto, dentro de uma vertente que está voltada para o projeto que Deus tem colocado em nosso coração. João capítulo 11, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Pai, nós te louvamos porque estamos diante da tua palavra. Ela é fiel e é verdadeira e nós cremos plenamente, completamente na tua palavra. Venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Que o Senhor possa ocupar a mente, o coração, as emoções de todos aqui nesta noite. Qualquer coisa que queira interromper ou que queira comprometer o fluir da tua palavra nesta noite, nós repreendemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Traz cativo, Senhor, a tua palavra, a mente e o coração desta pessoa, para a glória do teu nome. Amém. Sentados. Esse texto que nós acabamos de ler, nós lemos apenas 2 versículos, está inserido em uma história que todos nós a conhecemos e conhecemos bem. E por se tratar de uma história bastante conhecida por todos nós, de forma que até uma criança, se colocássemos aqui para relatar a história da ressurreição de Lázaro, poderia fazê-lo. Então, como é uma passagem bíblica muito conhecida, a minha preocupação não será em dissertar sobre o acontecimento propriamente dito, mas eu quero usar apenas a história como uma base para que possamos meditar nesta noite sobre um propósito que Deus tem para todos nós. É bem provável que todos que estamos aqui, alguma vez você já ouviu falar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Geralmente, quando ouvimos alguém falar sobre ressurreição de Lázaro, aproveita-se da ocasião da mensagem para enxertar fé, ânimo, a fim de que a pessoa creia que Deus pode reverter todas as situações, ou trazer de volta o que se perdeu, ressuscitar sonhos, produzir milagres extraordinários, porque para Deus não há nada impossível, não é verdade? Mas eu quero que pensemos hoje nesse acontecimento dentro de um ângulo mais voltado para missões ou para evangelismo, pois foi exatamente nesse texto que Deus
me conduziu e projetou luz no meu entendimento para que pudesse falar nesta noite sobre o que está para acontecer, que é o desafio avancemos e alcancemos. Eu quero me deter especificamente no versículo 39. No versículo 39, ou o versículo 39 será o foco da nossa meditação, onde Jesus dá uma ordem expressa dizendo o seguinte: tirai a pedra. Diga comigo, tirai a pedra. Tirai a pedra. Muito bem, preste atenção, todos nós sabemos que Lázaro, ele estava morto na ocasião desse milagre. E uma observação que eu gostaria de fazer é que Jesus, ele amava muito a Lázaro. Jesus amava muito, a ponto de frequentar a casa de Lázaro. Ele amava a família de Lázaro, que estava doente. Lázaro está gravemente enfermo, e alguém então vai dar notícia para Jesus de que Lázaro, aquele a quem Jesus ama, estava muito doente. E muito embora Jesus não estivesse distante da cidade aonde Lázaro estava doente, enfermo, Jesus não esboçou reação no sentido de ir visitá-lo. Se você é muito chegado de uma pessoa e alguém te dá notícia de que ela está muito doente, ou talvez está para morrer, a reação natural é o quê? É querer visitar a pessoa para poder estar com ela. No entanto, Jesus não visita. Nós sabemos também que na sua onisciência, Jesus em sua presciência divina já sabia que Lázaro iria morrer, mas ele não foi visitá-lo. Jesus não esboça qualquer reação. Aí eu fico imaginando as pessoas que estavam em volta de Jesus, quando alguém chega e diz: ó, Lázaro, teu amigo, está gravemente enfermo. E eles, ao observarem que Jesus ouve naturalmente essa informação e não tem qualquer reação, eu fico pensando na reação das pessoas. Nossa, quanta insensibilidade. Caramba, imagina se não fosse amigo, hein? Olha só que frieza. Será possível que ele não vai mesmo se inquietar ou se incomodar com a notícia, ir até onde o enfermo se encontra? Irmãos, a vida de Jesus continuou normalmente por mais 4 dias depois que essa informação foi dada a ele. A verdade é que, na sua onisciência, Jesus já sabia que Lázaro haveria de morrer e ele o ressuscitaria. E ao ressuscitá-lo, isso produziria um impacto extraordinário, muito mais positivo do que se ele visitasse a Lázaro na sua ocasião de doença e o restaurasse da sua enfermidade. Está me entendendo? Diga amém. Amém. Então, Jesus, para cumprir um desígnio divino, um propósito de Deus, ele não interfere na doença, mas ele permite que o seu amigo morra, porque ele entende que isto resultaria em glória para Deus. É difícil a gente admitir, mas algumas coisas acontecem na nossa vida e Deus não interfere nesses acontecimentos, e a gente, se não tiver maturidade espiritual, fica igual uns bobos tentando encontrar explicação para aquilo. Mas o fato é que aconteceu para que Deus fosse glorificado. Mas pastor, Deus ser glorificado naquela tragédia, naquele acontecimento, nesse sofrimento, nisso que eu estou enfrentando? Olha, eu volto a dizer, isso só é possível para quem tem um nível de maturidade.
Mas observe que Jesus amava Lázaro. E Jesus, ele não queria que Lázaro morresse. Teve que permitir para que se cumprisse o desígnio divino. Por que eu digo que Jesus não queria? Porque quando Jesus ouve a notícia de que Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Ele chorou. Mas observamos que Jesus não queria Lázaro morto. Ou seja, não queria que Lázaro permanecesse morto. Por quê? Porque ele o amava. Ninguém que ame a alguma pessoa vai desejar a morte dele ou a morte dela. Ou ao ouvir falar, ou ao saber do falecimento, não vai chorar, não vai lamentar. É natural. Entretanto, preste atenção, amados, passam-se 4 dias, Lázaro já está morto, até mesmo já está se decompondo, quando Jesus chega na casa de Lázaro. Quando Jesus chega, as irmãs vão dizer o seguinte, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido. Agora escute-me, por favor, a primeira observação que eu quero tirar desse texto é que Jesus, ele pede para que o levem imediatamente até a sepultura, aonde Lázaro estava sepultado, aonde Lázaro estava morto. Chegando lá, Jesus percebe que era uma caverna escura e fria. E aí, Jesus ele vai pedir em seguida aos que ali estavam, tirai a pedra. O que foi que Jesus pediu? Tirai a pedra, removam a pedra. Façam que seja removida do lugar em que se encontre. Aí eu fico pensando na reação das pessoas. A multidão atônita, olhando uma para a outra, tirar a pedra, mas não faz sentido? Para quê? Por quê? O camarada já está morto há 4 dias. Irmãos, uma multidão estava ali naquele momento, porque nós entendemos que aonde Jesus se encontrava, havia uma multidão sempre. Não é verdade? E aí nós percebemos que aonde Jesus estava, as multidões estavam presentes, mas cada grupo entre a multidão era movido por sentimentos diferentes. E aí, alguns estavam ali esperando que ele multiplicasse pão para que pudessem comer. Outros estavam ali porque amavam a Jesus, gostavam dele. Mas também haviam alguns ali que odiavam a Jesus e queriam surpreendê-lo em alguma falta para que pudessem censurar, criticar ou até mesmo armar cilada para entregá-lo na presença das autoridades, enfim. E haviam também ali pessoas que se condoíam de Marta e Maria ou a família de Lázaro que estava morto. Ou seja, várias pessoas, porém com sentimentos diferentes. No entanto, quando Jesus dá a ordem dizendo, tirai a pedra, eu penso que um sentimento comum domina todas as pessoas. Quando eu digo um sentimento comum, quero dizer que agora não havia mais divisão nos pensamentos. Quando Jesus diz, tirai a pedra, eles todos começam a pensar uma única coisa. Mas para quê? Se já morreu. Se já fazem 4 dias. E o fato é que cada pessoa ouvia a ordem de Jesus com uma perspectiva diferente. A ordem de Jesus, tirai a pedra, passa a ser visto pelas pessoas numa perspectiva diferente. As pessoas começam a olhar para aquela pedra numa visão diferente. E é aqui que eu quero começar a ministrar sobre o propósito de Deus para nós, no contexto evangelístico dessa mensagem. Igreja do Senhor, permita-me dizer para cada um dos senhores, das senhoras nesta noite, que existe uma pedra que precisa ser removida. Glória a Deus. Há uma pedra que separa o dono da vida
das centenas, das dezenas, das milhares de pessoas que estão mortas por aí. E você já tem maturidade suficiente para entender o que eu quero dizer quando falo pessoas que estão mortas por aí. É como está escrito em Efésios 2:11, pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Apesar de estarem mortas, é importante você se lembrar que Jesus as ama. Assim como Lázaro, que estava morto, a respeito dele, a Bíblia diz que Jesus o amava. E assim como Jesus não desejava que aquele Lázaro permanecesse morto, é o meu dever falar nesta noite que Jesus não quer que os Lázaros também permaneçam mortos. Ou não quer que morram. E aí eu estou falando da morte eterna, acerca da qual Jesus fala neste capítulo 11 de João, no versículo 26, o Senhor Jesus diz que quem ouvir, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então, Jesus ele não quer a morte eterna sobre a vida desses Lázaros que estão por aí. No entanto, meus amados, preste atenção. Eu quero que você entenda que existem pedras, ou existe uma pedra, que precisa ser removida para que os Lázaros que estão por aí, mortos em seus delitos e pecados, possam ouvir a palavra de Deus, porque se você prestar atenção, o Lázaro, ele só ouviu a voz do Senhor dizendo: Lázaro, vem para fora, depois que a pedra foi removida. Concorda comigo? Amém. Milhares de Lázaros morrem dia após dia e mergulham na perdição eterna, no sofrimento eterno ou no inferno diariamente. Por quê? Porque não houve quem os abordasse e apresentasse a eles Jesus, o dono da vida. Aleluia. E aí, meus amados, preste atenção. Nós precisamos entender que como igreja nós fomos comissionados para uma missão específica. Nós estamos acostumados a passar a semana trabalhando, estudando, se ocupando dos afazeres em casa, se divertindo alguns, enfim, cuidando de alguns afazeres, e no domingo a gente vem para a igreja. E aí a gente vem para adorar, a gente vem para ter comunhão, a gente vem para exaltar ao Senhor, mas me permita dizer que este não é o modelo da igreja do Novo Testamento. O modelo da igreja do Novo Testamento é uma igreja que se levanta em autoridade, em força, em vigor, em poder, para remover pedras, a fim de que os Lázaros sejam restaurados à vida. Amém. Eu já disse e eu volto a dizer que nós precisamos ser uma igreja para influenciar e para impactar a Barra da Tijuca, porque isso não é possível através da força policial. Não é a polícia militar, não é a polícia civil, não é a polícia federal, não é o poder político, não é, meus amados, qualquer classe, seja ela qual for, que vai produzir impacto na sociedade. Quem produz impacto na sociedade a ponto de produzir mudança é uma igreja cheia do Espírito Santo que se posiciona. Aleluia. Entretanto, há uma pedra impedindo os amigos de Jesus, ou impedindo os Lázaros de recobrarem a vida, de serem restaurados. E a pergunta é: como é que nós, igreja do Senhor, nos comportamos diante desta verdade de que existem pedras? As pessoas naquele dia, cada qual teve uma reação diferente diante da pedra. Incredulidade, por quê? Não adianta, já é tarde, passaram-se já 4 dias. A minha pergunta é: como nós estamos nos comportando diante dessa pedra? Qual tem sido a nossa reação?
Qual tem sido a nossa atitude em relação às pessoas ou em relação às pedras que impedem os Lázaros de reviverem? E aí preste atenção, Lázaro está atrás da caverna, impedido de ser visto por Jesus. É claro que Jesus não dependia daquela pedra ser removida, ele poderia dar uma única ordem e a pedra ser removida, ou mesmo que ele não quisesse dar qualquer ordem, ele poderia com a sua voz potente ordenar Lázaro ressuscitar e ele mesmo, de dentro para fora, remover a pedra. Mas eu entendo que se isso está escrito aqui de forma tão específica, é para que nós possamos tirar lições daí. E a lição que eu quero que seja, que o Espírito Santo nos conscientize nesta noite, e que possamos tirar lição, é que Jesus só vai liberar a palavra de vida para restaurar os Lázaros que estão mortos quando a pedra for removida. Entretanto, há grupos dentro da igreja, como nos dias em que Jesus deu a ordem para que a pedra fosse removida, e pessoas olhavam para aquela pedra numa perspectiva diferente. Acreditem, nos nossos dias, há pessoas dentro da igreja que também olham com uma perspectiva diferente. E eu vou falar resumidamente sobre 5 grupos de pessoas que estão dentro da igreja. E o primeiro é o grupo dos que olham para a pedra da ignorância. Pedra da ignorância, pastor, me explica, porque eu ainda não pude entender. Vou te explicar. São aqueles que ignoram a realidade de que Lázaro está morto e que ele vai reconhecer a voz do Senhor a partir do momento que alguém se manifestar, alguém atuar, alguém agir e remover a pedra. Pessoas sabem que Lázaro está morto, sabem que Jesus ama o Lázaro que está morto, sabe que ele ou ela tem nas mãos a palavra, tem a autoridade, tem o poder de Deus para poder restaurar estas vidas. No entanto, continuam ignorando esse fato. São esses que estão diante da pedra da ignorância. São pessoas que ignoram a realidade. E aí eu estou falando de crentes que ignoram a realidade de milhares de pessoas que se perdem diariamente e vão a passos largos para o inferno, para a perdição. Por quê? Porque não houve alguém que removesse a pedra e os apresentassem a Jesus, o amigo que os ama. Então, amados, às vezes isso acontece porque nós nos fechamos em nosso mundo real ou em nosso mundo particular. E quando a gente se fecha no nosso mundo real, ou a gente se fecha no nosso mundo particular, a gente não entende, que se nos deparamos com pessoas que estão se drogando, sabe? Pessoas que estão nas calçadas, às vezes não nessa condição extrema, na calçada, não. Às vezes nós nos deparamos com pessoas na vizinhança onde nós moramos. Você transita do térreo, do subsolo, até o 10º andar do edifício onde você mora, e não é capaz de dizer uma única palavra, ou pelo menos dizer, ó, Jesus te ama, hein? Pastor, esse negócio de Jesus te ama, isso já é antigo, isso aí não surte efeito. Sim, Senhor, surte efeito. Isso pode ser o início de um diálogo que vai produzir uma mudança e vai resultar em pedras serem removidas. Amém. Se nós estamos trancados em nosso mundo particular, em nosso mundo real, aí a gente nem percebe algumas informações. Eu fiquei perplexo com uma informação de que 5 crianças morrem de fome a cada minuto no mundo. Isso significa 1 a cada 13 ou 14 segundos. Isso significa 7.000 por dia. Mas no nosso mundo muito particular, a gente nunca se inteira dessas verdades e não tomamos questão nessas coisas, né? Por quê? Porque o mundo real, ele não nos importa muito. Mas o fato é que
esses pequenos que perecem. Ou seja lá quem for que está perecendo sem ao menos ter tido a oportunidade de ouvir falar do Senhor, são Lázaros, que deixaram de ouvir a voz do Senhor dizendo: vem para fora, porque não houve quem se manifestasse para remover a pedra que estava diante deles. Então nós não podemos continuar ignorando essa verdade, nós precisamos nos posicionar. Amém? Amém. Então dentro da igreja está o grupo dos que ignoram essa verdade, mas tem ainda um outro grupo, e são aqueles que olham para a pedra da indiferença. Os que olham para a pedra da indiferença, eles sabem que o Lázaro está morto, mas eles fingem que não veem, ou que não faz sentido, ou que não vale a pena se envolver naquela situação. Uma pergunta: quando você sai de casa para vir para a igreja, alguém abre o portão da garagem para você, ou você faz isso? Não sei. Quando você está saindo de casa para vir para a igreja, você para num semáforo e alguém se aproxima de você, talvez vendendo uma balinha, ou talvez pedindo alguma coisa, ou se oferecendo. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesses dias eu estava pensando, meditando nessa palavra, enquanto eu orava a respeito de transmiti-la em algum momento. E eu fiquei envergonhado porque, deixa eu dizer isso aqui para vocês, para que entendam que nós não somos super-heróis, nós também precisamos melhorar muito. Quando eu venho do meu local de trabalho, eu sempre desço a linha vermelha e desemboca na Leopoldina, para que eu logo pegue ali a Doutor Satamini e chegue em minha casa, possa chegar na Tijuca. E ali na descida da linha vermelha tem um semáforo ao lado do IML, em que uns meninos, uma quantidade grande, eles correm para limpar o vidro do carro, e alguns estão até com cola, cheirando, não vi mais, algumas vezes eu havia visto isso, e aí eles vêm, sabe, para limpar, pedindo uma moeda e tal, e eu percebia que as pessoas reduziam a velocidade para que o semáforo abrisse e eles não se arriscassem ou não ficassem expostos ali naquela situação. Eu comecei a aprender a fazer isso também. E o Espírito Santo me deu uma chamada forte. E eu percebi, eu preciso aproveitar essa oportunidade. E aconteceu por esses dias. E aí eu pedi ao Senhor perdão por esse comportamento. Eu agora torço para que o semáforo esteja aberto, não necessariamente para dar uma moeda para alimentar o vício, não, mas para abrir o vidro e falar: rapaz, Jesus te ama, viu? Eu sei que você está afastado da casa do Pai, e não é que nas últimas 3 vezes eu me deparei com desviados ali naquele semáforo. Irmãos, a oportunidade está diante de nós o tempo todo. Só que o problema é que nós começamos a nos deixar ser levados pela vida natural, o mundo real. O mundo real ensina o quê? Cuidado, é um perigo e tal. Sejamos prudentes, isso aí, tenhamos vigilância e tal, mas não vamos nos rebaixar ao mesmo nível daqueles que olham para os perdidos como se não fosse uma alma desesperada e aflita, que está clamando por socorro e espera que alguém lhe compartilhe ali acerca da palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia fala sobre a missão do atalaia, e a Bíblia diz assim, Ezequiel 3,18: se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não o advertires a respeito do seu pecado, ele morrerá na sua impiedade, na sua prática, mas eu vou requerer de ti o sangue dele, eu vou requerer de ti. No versículo 19: mas se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu o advertires, e ele não se arrepender, morrer na sua prática e em seu pecado, morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, ou seja, compartilhei, logo eu sou livre e inocente do sangue daquele.
E aí no versículo 20, a palavra do Senhor ainda continua dizendo: igualmente o justo, se desviar da sua justiça e fizer maldade, e se eu puser tropeço diante dele, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Versículo 21, no entanto, se tu avisares para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Aleluia. Você já pensou, se você se senta diante da manicure que ainda não conhece a Cristo, passou 2 horas com ela fazendo pé, mão, e depois mais 1 hora com a cabeleireira, você ficou 3 horas dentro daquele salão de beleza e não falou de Jesus para aquela pessoa. No dia seguinte, alguém te dá a notícia de que aquela pessoa faleceu. Será que você não vai se desesperar? Se não houver esse desespero, isto é um sinal perigosíssimo de que a insensibilidade tem nos dominado de tal forma que estamos tratando com muita indiferença. Muita indiferença. E este não é o modelo da igreja que o Senhor tem chamado. Como servos diligentes, amados, não dá para ser indiferentes ao chamado para alertar. Não dá para querer se esconder ou ser, digamos, politicamente correto quando você acha que não vai falar do evangelho para aquela pessoa porque não quer se queimar no local de trabalho, ou porque existe uma política ali que não permite compartilhar a respeito de religião, a respeito da sua fé com aquelas pessoas. Atenção, importa obedecer ao Senhor e não aos homens. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo 4, no versículo 12, que nós devemos levar a palavra, ou pregar a palavra, 2 Timóteo 4, 2, que devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E aí ele diz: repreende, corrige, exorta com toda a longanimidade. Então nós não podemos negligenciar e nós não podemos ignorar esta verdade. Por quê? O fato é que existe uma pedra, mas o indivíduo entra na igreja, se enche do Espírito Santo, canta, recebe a palavra do Senhor, depois volta para casa, espera chegar o domingo de novo e cantando: tô nem aí, não pode. Temos que nos envolver. Nós precisamos ser removedores de pedras. Quantos dizem amém? Amém. Satanás está arrastando a cada instante. Basta você perceber o aumento dos índices de suicídio. Basta você perceber o aumento do desespero das pessoas que andam deprimidas, angustiadas. Esse período então nem se fala. Pessoas com medo de coronavírus estão morrendo por outras causas. Dentro de casa, eu ouço durante o dia, recebo ligações, mensagens de pessoas que dizem: ore por mim, porque eu estou há muito tempo em casa e tenho sido tomado por um medo, por um desespero, por uma angústia, por uma depressão, por um sentimento de derrota, de destruição. Então, amados, o inimigo sorrateiramente, ele vai se aproximando para cegar, para tratar de destruir. Mas nós conhecemos aquele que veio para dar vida e vida com abundância. E ele tem nos levantado, ele quer que nós nos posicionemos para ser o quê? Removedores de pedra. Jesus é amigo. E como foi amigo de Lázaro e amava a tal ponto de se lamentar e chorar ao saber da morte dele, mas reverter aquela situação, ele quer reverter também o quadro na vida de muitos. A pergunta é: estamos dispostos a fazer alguma coisa? Não podemos ser dominados, portanto, pela insensibilidade. Volte comigo, por favor, no texto que nós lemos. Nós lemos, foi no capítulo 11, versículo 38. E aí no versículo 38, veja, Jesus agitando-se. Essa palavra agitando-se novamente em si mesmo indica que ele se comoveu intimamente ao ouvir aquele relato acerca
do seu amigo que havia morrido. E ele encaminhou-se para o túmulo. Então ordenou imediatamente: tirai a pedra. Aleluia. E aqui eu encontro um terceiro grupo. Porque veja só, há quem seja ignorante, há quem seja indiferente, mas há quem seja também negligente. E o negligente é aquele que olha para a pedra da negligência, sabe que atrás da pedra tem o Lázaro, sabe que ele não pode cruzar os braços, tem que fazer alguma coisa, no entanto, ele negligencia a ordem do Senhor e ele cruza os braços. Possivelmente até quer que a pedra seja removida, mas espera que outros o façam. O evangelista vai fazer. Não, isso aí é para o diácono fazer. Não, isso aí é para o pessoal do círculo de oração fazer. Não, isso aí é para o pastor da igreja fazer. Não, isso é para os irmãos que são mais veteranos. Não, amados, isso aí é uma missão, é um dever para todos. Mas o negligente, ele assiste de camarote enquanto vidas se perdem. E Satanás vai espalhando o seu veneno letal e mortal, fazendo com que muitos se perdam, fazendo com que muitos mergulhem e pereçam, vão perecendo. Por isso nós estamos nos preparando para o mover. Jesus há tempos deu a ordem: tirai a pedra. Se Jesus deu a ordem, amados, nós não podemos simplesmente olhar, identificar, ver, saber da situação e permanecer negligenciando essa ordem. Esperar que chegue o domingo, pegar a Bíblia, vir para a igreja, participar da EBD, depois participar do culto, voltar para casa e esperar até que chegue outro dia. Parabéns pelo que tem sido feito até aqui, mas nós precisamos melhorar. Esse não é o modelo, ou esse não é o principal papel da igreja. Não é o principal papel da igreja. O principal papel da igreja é sair atrás dos Lázaros que estão perecendo, a fim de ser porta-voz de Deus para eles. Glória a Deus. Fazer com que saiam das trevas para a luz admirável do Senhor Jesus. Há algo que podemos fazer além de cultuar apenas. Há algo que podemos fazer além de cantar apenas. Há algo que podemos fazer além de tocar apenas. Há algo que podemos fazer além de ser integrante de um departamento na igreja. Há algo que podemos fazer além de operar mídias na igreja. Há algo que podemos fazer além de orar nos cultos da igreja. E é esse algo que o Senhor espera que façamos. Porque quando nós estamos reunidos, amados, permita-me dizer, o que importa realmente no Evangelho é que pedras sejam removidas. E quando nós estamos reunidos para cultuar, não necessariamente pedras estão sendo removidas. Podem sim estar. Mas quando nós estamos reunidos como igreja, nós estamos cantando, nós estamos adorando, nós estamos glorificando, nós estamos sendo edificados. Pedras ser removidas é a igreja se vestir com aquele espírito de evangelismo e a igreja dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu vou me envolver, eu vou me comprometer, eu vou assumir esse compromisso, eu vou fazer pacto com o Senhor, eu vou colocar a mão no arado, eu vou diminuir a minha zona de conforto, eu vou dedicar algumas horas durante a semana, eu vou me libertar desse peso, dessa timidez, e eu vou falar de Jesus para alguém. Aleluia. Glória a Deus. Se fizermos isso, amados, veremos resultados extraordinários e excepcionais. Mas eu termino dizendo que, além da pedra da negligência, da indiferença, além da pedra da indiferença, nós temos também a pedra da acomodação. E isso é um problema. Você já ouviu falar naquele crente que quando saía do culto, ele ia para casa, pegava água de coco, sentava na rede, deitava na rede e cantava: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra. Quero trabalhar para o Senhor, mas não mudava nunca a sua rotina. Da igreja para a rede,
porque durante a semana tinha que trabalhar bastante, então depois do culto dominical, no domingo, que é apuro, né? Ele não conseguia ir para o evangelismo, a não ser apenas sentar na rede e se divertir. Até que um dia a rede quebrou. Deus vai mandar um anjo lá para cortar essa rede desses acomodados aí, para que eles possam sair dessa zona de conforto e se envolver. Aleluia! São os que argumentam, os que vivem na zona de conforto são aqueles que argumentam. Eu não preciso, porque Jesus tem poder. Se Jesus quiser, Ele torna o coração do pecador para Ele. Ora, se Jesus com uma só palavra disse, Lázaro vem para fora, Ele pode ordenar, e esses Lázaros que estão mortos por aí, Ele vai trazer também para a vida. Você concorda comigo, mas eu lamento te decepcionar, que a dinâmica do reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, Deus trabalha com parceiros. Aleluia. Deus não virá, porque Ele já plantou a igreja para fazer isso. Deus não vai enviar anjos para fazer, porque Ele já plantou a sua igreja para fazer isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim vos exorto, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse vos reconcilieis com Deus indica que nós temos o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação é para que nós possamos ser instrumentos para reconciliar o mundo com Deus. Mas como é que nós vamos fazer isso? Através da dinâmica. Então, para você que acha, Jesus ele tem tanto poder, se Ele quiser, Ele pode ordenar e os Lázaros vão vir correndo para a igreja para serem saciados. Eu volto a dizer, Deus trabalha com parceiros. Quer ver uma coisa? Quem abriu o mar? Não, quem abriu o mar foi Deus. Mas como Deus trabalha com parceiro, Moisés teve que tocar lá com o cajado. A mecânica de Deus funciona desse jeito, irmãos. Sansão uma vez pegou a queixada de a cabeça de um jumento e desferiu golpes, e no final tinha 1000 homens mortos. Foi Sansão? Não, foi a força do Espírito de Deus que estava sobre ele. Deus trabalha em parceria. Quem foi que derrotou o gigante Golias? Foi Deus. Mas Deus teve que usar a pedra arremessada por um menino. Quem multiplicou os 5 pães e 2 peixes e deu de comer a mais de 5.000? Foi Deus. Foi o Senhor Jesus. Mas como Deus trabalha com parceria, um garoto teve que dispor o seu lanche da tarde, para que o milagre pudesse acontecer. Quem ressuscitou Lázaro foi o Senhor Jesus. Foi Deus quem ressuscitou Lázaro. Mas alguém precisou remover aquela pedra. Então, meus amados, eu preciso que você entenda que nós devemos ser removedores de pedra. Isso só é possível através do compartilhamento da palavra de Deus. E eu me lembro, cada vez quando eu falo sobre remover pedra, eu me lembro que na minha adolescência, meus 15 para 16 anos, eu tive várias experiências, mas essa não me sai nunca da memória. Na Central do Brasil, evangelizando, alguns rapazes juntos, e de repente nós abordamos uma pessoa para falar de Jesus, e aquela pessoa dizia assim, olha, esse lugar é tão imundo que vocês não devem ficar aqui, vai embora, vai embora. E nós dizíamos, mas justamente porque esse lugar é imundo, nós estamos aqui para compartilhar a palavra para que você saia daqui, você não deve permanecer aqui. Não, vai embora, vai embora. E aí nós começamos, tudo bem, nós vamos embora, mas antes vamos orar por você. Começou-se a orar e aquela pessoa caiu possuída, endemoniada, em plena rua pública, na Senador Pompeu, ali na Central do Brasil. E aí você sabe como aquelas pessoas que são praticantes do homossexualismo, lesbianismo, prostituição, são muito unidas. E aí quando a pessoa começa
a gritar, a se remover pelo chão, gritando. Eles dizem: estão agredindo, estão agredindo. E vieram de todas as esquinas gritando: Renata, Renata, o que é que estão fazendo com você? Irmãos, eles se aproximaram quebrando garrafa, com navalha, com canivete, tudo. E aí a gente olhou e falei: meu Deus, vai ser um desespero agora, como se safar? Não teve outra. Nos abaixamos ali: diabo, em nome de Jesus, sai dessa vida. O rapaz que estava endemoniado se levantou. À medida que os outros foram se aproximando para defendê-lo com garrafa, canivetes e navalhas e tal, ele disse: Renata, Renata. Ele levantou a mão e diz: olha, eu não sou Renata coisa nenhuma, o meu nome é Luiz Cláudio. E a partir de hoje, saibam vocês que eu não vou mais ficar aqui, eu vou embora. Foi para a igreja conosco. Foi salvo, foi transformado naquele dia. Pelo poder do Evangelho. Mas é necessário que se posicione. É necessário que a igreja entenda qual é o seu papel, qual é a sua missão. E eu termino dizendo que, se não fazemos isso, irmãos, ou se alguns não fazem isso, talvez pode não ser pela pedra da acomodação, pode não ser a pedra da negligência, da indiferença, mas pode ser a pedra da dúvida. Olha, por favor, o que é que está escrito no versículo 39. Observe, quando Marta e Maria argumentam com Jesus: por que tirar a pedra? Ou seja, já é de 4 dias. Dito de outro modo, o que elas estavam esboçando era incredulidade, dúvida de que Jesus pudesse reverter aquele quadro. Quando elas dizem: já faz 4 dias, já produz mau cheiro, irmãos, essa reação foi uma reação de dúvida. E deixe-me dizer que tem pessoas que estão olhando também para a pedra da dúvida. Deixa eu falar uma coisa para vocês e aqui eu termino. Se você ora pelo seu esposo e parece haver uma resistência, uma incredulidade, um indiferentismo, não da parte dele, da parte de um filho, da parte de uma filha, essa pessoa parece não querer se voltar para Deus, não desista. Aleluia. Não se acomode. Aleluia. Não dê lugar à negligência, à indiferença, muito menos dê lugar para a dúvida, porque o Senhor vai operar, vai fazer. Eu estava aqui na sexta-feira de manhã, a irmã Vilma, não foi? Falou aqui sobre uma neta que não queria saber nada do Senhor. Muitos da família servem a Deus com temor, com fervor, não acreditava em Deus. Era uma neta que, apesar de estar inserida num contexto familiar de pessoas que servem ao Senhor, não acreditava, não buscava. E aí agora, na sexta-feira, ela estava dando testemunho de que Deus operou de uma forma tão tremenda que a filha não quer mais sair da igreja. A neta, perdão. É lindo Deus fazer isso. As irmãs fizeram aqui aquele evento de colocar o pedido na árvore, lembra? Escreveu o nome da neta, colocou aqui. A igreja, quando ora, Deus faz maravilha. Glória a Deus. Mas a oração, ela deve estar baseada também na atitude de fazer. Temos visto aqui inúmeras pessoas falar de avivamento. Evangelista Flávio, irmã Cristina tem falado aqui acerca da Bruna, que tem buscado ao Senhor com tanto fervor, não é verdade? Não estava buscando, não servia ao Senhor. Deus entrou com avivamento, com restauração. Deus está salvando famílias. Amém. Glória a Deus. Então não duvide, não duvide, mas se coloque na condição de quem pode ser um removedor de pedras. Não duvide. Sabe, irmãos, quando se fala em um evangelismo para abordar as pessoas, entregar um folheto, alguns nem acreditam mais. Pastor, as pessoas não se deixam abordar na rua. É pandemia, as pessoas têm medo de pegar Covid até por um papel. Não importa. Entregue, se não quiser receber, você vai entregar para outro, mas não deixe de fazer.
Pastor, eu não me atrevo a falar porque é difícil, as pessoas não querem. Irmãos, há tempo e há fora de tempo. Lá no livro de Eclesiastes, tem uma passagem que diz: pela manhã semeia a tua palavra. Se não me falha a memória, Eclesiastes 11:5. Pela manhã semeia a tua palavra, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas as sementes serão igualmente boas. Então, pela manhã e à tarde e ao meio-dia e à madrugada e à noite, o tempo todo, plante a palavra. Amém. Não duvide. Marta, diante da pedra da dúvida, ela diz: já fazem 4 dias. Mas, amados, na verdade ela estava ignorando que aquele que curou cegos, aquele que ressuscitou outros mortos, que havia aberto o ouvido ao surdo, que havia feito caminhar paralíticos, ela ignorava, porque nós temos a tendência de acreditar que o Senhor faz nos outros, mas não faz em nós. Mude esse pensamento. Acredite que Ele faz na vida daquele, mas faz na tua vida. Amém. Faz na família daquela irmã, mas vai fazer na tua família também. É só você acreditar. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus quer que você e eu conheçamos algo mais, além das curas que Ele pode operar. Amém. Jesus quer que você e eu conheçamos algo mais, além do batismo com o Espírito Santo, que pode acontecer. Jesus quer que você e eu conheçamos algo mais, além do poder da igreja para expulsar demônios. Jesus quer que você e eu conheçamos o poder que há na vida da igreja para restaurar aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, para que eles possam servir ao Senhor com temor e com fervor. Eu quero que você feche os seus olhos, porque nós vamos orar nesta noite. Precisamos acreditar nele. Precisamos nos dispor a trabalhar para ele. Se você não pode fazer coisas grandes para o reino de Deus, comece a fazer coisas pequenas no reino de Deus. Deus pode fazer das pequenas coisas que você faz pelo reino, coisas grandes serem produzidas, a ponto de você se oferecer para orar por um vizinho simplesmente, a ponto de você se oferecer a orar por uma pessoa que você mal tem intimidade com ela. Se o que você sabe fazer é isso, é orar, talvez você não tenha a habilidade para compartilhar, não estou sugerindo aqui que você se torne um excepcional conhecedor da palavra, um exímio conhecedor da Bíblia para falar de Jesus, não, você só precisa fazer o mínimo. Amém, Senhor. Se dispor a orar por aquela pessoa, e você vai ver que a ação do Espírito Santo vai produzir transformação e vidas vão ser transformadas. Não duvide do modo como Deus pode usar você. Para coisas grandes Ele vai usar você, mas comece a fazer coisas pequenas. Pode ser testemunhar, falar o que Ele vem fazendo. Pode ser simplesmente a entrega de um folheto. Pode ser simplesmente, como eu disse, se dispondo a orar por alguém. Você vai impactar a sua casa. Você vai impactar o edifício onde você mora. Você vai impactar o condomínio onde você mora. Você pode impactar o bairro onde você mora. Você pode impactar a tua cidade, o teu país, um continente inteiro. Se nós nos tornamos um em Cristo Jesus, para fazer o que o Senhor espera que seja feito, veremos coisas tremendas acontecerem. Eu quero orar para que o Senhor opere na sua vida. Assim como naquele dia Jesus repreendeu ou liberou uma palavra para que a incredulidade e a dúvida que estava no coração de Marta fosse removida. Quando ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus disse: olha,
Tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo na tua casa, na tua família. Não importa quais são os dramas, as dificuldades, os problemas que estão acontecendo. O Senhor Jesus tem poder para produzir um milagre na sua vida.